gente, bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje estou aqui com uma dupla, um casal maravilhoso, Duda e Alê, do Get Outside BR. Então, muito obrigada, gente, por estarem aqui. Ai, eu tô muito nervosa, juro. Eu não fico nervosa, gente, mas eu sou muito fã de vocês. Imagina. Eu amo o canal de vocês. Eu queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouquinho do canal, por favor. Boa. Pô, obrigado, a gente também tá muito... A gente ama podcast porque... Já vou me apresentar. A gente vive em um motorhome viajando, então a gente tem muitas e muitas horas de estrada. E podcast faz muito parte do nosso dia a dia. Quando a gente tem que pegar 5, 6 horas, tipo, muitos episódios vai rodando, né? Mas eu sou o Alê, e junto com a Duda, minha esposa, a gente viaja em um motorhome. Pedimos demissão em janeiro... Não, em final de 2019 e em janeiro de 2020 a gente começa então com um plano de chegar dirigindo até o Alasca. Esse plano teve uma pandemia no meio, a gente teve que abortar, voltamos pro Brasil, viajamos por 22 estados brasileiros. E aí, em 22, as fronteiras começam a reabrir, a gente retoma o nosso projeto, né? A gente chega no Alasca finalmente. E esse projeto terminou, mas a gente segue na estrada, né? A nossa ideia era ter feito uma viagem de 1 ano e meio até o Alasca. E no fim foram 5 anos pra concluir, né? E agora a gente tá construindo um motorhome, uma nova casa sobre rodas pra mandar pra África e começar uma aventura pelo continente africano. Estamos muito empolgados. Ah, é lindo. Eu tô vendo os updates que eu faço parte do... Gente, acho que eu devo ser a única pessoa que faz parte do grupo de vocês que não tem um motorhome. ou tem gente que não tem. Eu não sabia, lá da comunidade? Ah, que legal, eu não sabia. Eu fico vendo as fotos, os updates. Eu chorei quando vocês chegaram no Alasca. Porque eu tava assim, nossa, meu Deus, eles chegaram no Alasca. Gente, eu amo vocês por 2 motivos muito específicos, assim. Eu acho a vibe de vocês muito legal. Quando eu descobri que vocês eram advogados, eu falei, gente, mas eles são tão legais. Tô brincando, mas é porque a gente tem uma visão de advogado muito dura, muito séria, e que né? muitas vezes é uma visão correta. Exato. Talvez por isso que a gente tenha saído uma vez. Não, e eu ficava assim, nossa... eu não lembro, porque eu demorei pra descobrir isso. Uhum. E aí, quando eu falei, gente, não é possível. Então foi muito engraçado. E eu acho que, primeiro, vocês estão vivendo um pouco um sonho meu, que eu tenho esse sonho de conhecer o mundo, assim. Eu já viajei para alguns países, não tantos assim, mas a minha família, ela sempre foi muito apaixonada em viajar. Uhum. Só que a gente não tinha muito dinheiro ali mais no passado, assim. Mas assim, por exemplo, a gente mora numa cidade, a gente conhecia todas as cidades vizinhas da região. Então, tipo assim, sabe aquela coisa que tipo, vamos almoçar... ali na cidade vizinha. Sim. Então, assim, é esse tipo de vibe que a minha família é, assim. Então, o meu avô, que eu nem conheci, ele era viajante, ele ia pra, tipo, vender coisas, assim, em várias cidades. Então, tem um DNA, assim, muito forte na minha família, que é da viagem. Então, viagem pra lugar pequeno, viagem pra perto, viagem de carro. Tipo assim, a minha mãe, o sonho da minha mãe é fazer... que ela sempre fala assim, ai, Marina, vamos daqui até a Bahia de carro, que eu não sei o que, não sei o que lá. Eu, mãe, pelo amor de Deus, calma, não sei, porque eu fico meio desesperada. Assim, eu gosto de viagem, mas eu sempre fico meio tensa com viagens que pegam muitos dias, assim. Só que eu já fiz vários road trips com minha mãe. Tipo, a gente fez na Califórnia, a gente fez no Canadá. E aí, a gente já fez em Minas Gerais, né? Muitas viagens. Só que eu fico meio desesperada com muitas horas, assim. E eu acho que vocês super quebraram um pouco isso em mim. Eu tenho uma pergunta. Com muito medo. Nessas viagens de carro, assim, longas, já aconteceu alguma coisa bizarra, assim, com você? Porque, assim, esse podcast é sobre casos bizarros. Nas suas viagens, já teve algum episódio de alguma coisa bizarra, assim? Cara, olha, bizarro... Tipo assim, teve uma viagem que a gente foi... Que foi assim, a gente tava... Era carnaval. E aí eu morava numa cidade que chama Bonfim. Ela tem 2.000 habitantes. E fica a 80 km de BH. E aí, o meu primo, a gente... esse fogo de viajar, né? Então era carnaval, a gente queria fazer alguma coisa. E daí meu primo pegou um mapa, assim, rodou e pôs a mão em um lugar. E a gente definiu que onde caísse a gente ia. E a gente tava disposto a ir pra qualquer estado. E caiu em Congonhas, em Minas Gerais. E aí a gente pegou o carro, beleza, vamos. Que Congonhas é ali perto de Ouro Preto, sabe? Mariana, acho que é Mariana, por ali. E a gente pegou e foi. Só que quando a gente foi, isso foi em 2004, 2005, assim, faz uns 20 anos. Não tinha o advento da tecnologia, o Waze, aquela coisa, sabe? Sim. Tudo assim. Então a gente foi meio que no guia 4 rodas. E aí a gente foi por uma estrada que depois a gente entendeu que era uma estrada do Vale do Rio Doce, que meio que era
não poderia ter ido por ali. Sim. E aí a gente foi parar num lugar que chama Morro do Rola Moça, Serra do Rola Moça. Que é um lugar que você consegue ver umas 3 cidades, assim, de cima. Então é um lugar bem alto. E depois eu fui pesquisar e aí eu descobri que lá tinha umas desovas. Tinha umas coisas, exatamente, umas coisas assim. E que parece que tem uns carros, assim, quando a galera queria, sei lá, roubou o carro, deu algum problema e o carro tem que sumir do mundo. Eles jogavam lá porque não consegue resgatar. E aí eu fiquei, tipo, fui, sabe, dar uma pesquisada, assim. E aí na volta dessa viagem, eu nunca esqueço, a gente tava voltando, já quase em Bonfim, aí tinha uma placa que não era uma placa, tipo, feita pelo governo, assim, era uma placa humana. Que tava escrito assim, cuidado com o buraco. A gente, que buraco, pá? O carro passou e furou os 2 pneus. 2, puxa vida. E aí tinha E aí eu lembro que tinha um borracheiro na frente. E aí que nem era uma borracharia, que era a casa do cara mesmo, assim, mas tava assim, borracheiro e uma seta. Aí a gente chegou, daí o cara falou, minha novela acabou de começar. A gente falou, então a gente assiste a novela. A gente ficou lá assistindo a novela com ele, no sofá. E aí depois que terminou a novela, ele foi e arrumou, porque era 2 pneus, não tinha o que fazer. Não tinha. A gente falou, então se você não vai, a gente vai assistir a novela que você. E eu acho isso muito bizarro, porque a gente entrou na casa do cara e ele falou que, eu que pus essa placa porque eu não aguento mais. Ele falou assim, pra mim é até bom porque eu ganho dinheiro, aquela honestidade do mineiro, né? Pra mim é até bom porque eu ganho dinheiro, só que toda vez que a galera passa, fura os 2 pneus de uma vez. Aí tava dando um monte de problema ali. E aí, nossa, nem sei, passou um tempo, a gente passou ali, nem tava mais com buraco. E eu achei muito engraçado, porque, sei lá, né? O que poderia ser, assim? Foi à noite isso? Não, foi à tarde. Era tipo 1 da tarde. Eu morro de medo. Era uma novela cedo que ele assistia. Uma novelinha... Era uma novelinha depois... Porque era feriado, né? Carnaval, coitado. Agora, teve uma vez, voltando dessa viagem ainda em Bonfim, que é uma vez que, assim, minha mãe não queria voltar, porque era 10 horas da noite, de BH pra Bonfim, né? Pertinho. Eu falei assim, vamos, mãe, porque a gente já chega logo e tal, não sei o quê. E aí a gente passou, era uma estradinha de terra... E furou... Não furou o pneu. Não, furou o pneu. Furou um pneu. Só que assim, tava chovendo muito. E lá é um lugar que, além do carro da minha mãe não conseguir andar, você não enxerga nada. Porque é estrada de terra e não tem nenhum sinal, nem nada. E tem muita vaca, né? Então, assim, é perigoso você ficar indo mais pra frente. E aí, eu lembro que a gente conseguiu... Isso já era, acho que 2007... 2008, enfim, eu sei que a gente tinha um celular que a gente conseguiu ligar, só que aí a pessoa falou, beleza, vou ver se eu consigo alguém pra levar, tipo, não era nada certo. E depois o celular saiu de sinal. E aí, parou um carro com 2 velhinhos, e e o cara pegou na chuva, ele começou a arrumar o pneu pra gente e tal, e depois a gente conseguiu sair. E eu nunca consigo acreditar, né? Depois a gente tentou descobrir de onde eles eram, porque eles falaram que era de Rio Manso, que é uma cidade ali perto. E a gente perguntava e ninguém sabia quem que podia ser. Porque é meio esquisito também, né? Quem que é o velhinho que parou na rua e tal. Até hoje eu falo pra minha mãe, eu acho que essas pessoas... Não eram umas pessoas. Acho que eles ficam ali, todo mundo que... sabe? Toda vez que alguém fura o pneu, eles param lá e vão consertar. Sim. E vocês? Tomara que eles viajem com a gente, esses 2, né? Pra trocar os pneus. Vocês já passaram por vários perrengues, né? Muito perrengue. Mas eu tava tentando refletir sobre histórias bizarras, né? Não, já teve uma semi-bizarra, assim. Teve um dia que a gente tava viajando com uma amiga. E aí a gente tava num parque nacional, chama Yellowstone. Não, era saindo do Yellowstone. No mas Grand era Teton, no Grand Teton, entre um e outro ali. Uma área que não é uma área de parque, mas que era uma área incrível. E a gente tava numa noite super estrelada. E um camping... não era um camping, era uma área pública. Sim. Mas que não tinha ninguém. E aí eu estranhei aquilo. Falei, nossa, esse lugar é incrível. E só tínhamos nós naquele lugar. E aí estacionamos. E aí foi aquela tarde dos sonhos. A gente foi comprar madeira, fez fogueira. E aí sentamos na beira da fogueira. Daí a pouco escureceu, né? Tava aquele céu estrelado. E aí a gente se olhando assim e tal. Aí daí a pouco, de um lado, uiva os lobos. Porque Yellowstone é um lugar que tem muito lobo, né? E aí a gente tava na fogueira, assim, nossa, conversando, bem tranquilos, um silêncio que não tinha absolutamente nada por perto. Aí do nada começa o uivo de lobo de um lado, assim, muito alto. E a gente, nossa, tem lobo por aqui. Aí do outro lado começou a responder.
A gente pensou, cara, será que eles estão conversando? Os 3 pensando pra onde a gente corre se acontecer alguma coisa. E aí, enquanto a gente brisava nessa história do lobo, tipo, a gente olha pro céu, não sei se você já viu, a gente nunca tinha visto. Não conta agora o que era. Eu não posso contar? A gente olhou pro céu e viu uma coisa que parecia um disco. Era uma coisa muito bizarra. Eu nunca tinha visto isso no céu. Que eram vários pontinhos, assim. Mas não, andando numa não velocidade era um rápida, avião. assim. Então, não era uma estrela cadente, porque geralmente é um risco e some. Né? Não era um satélite que move uma coisinha só, não era um avião. Eram vários pontos, como se fossem várias estrelas numa linha e andando numa velocidade rápida. E a gente ficava, caramba. A gente é o ET ou é o lobo que vai nos pegar? Meu Deus, aconteceu uma coisa muito sobrenatural. Ontem a gente postou no Instagram. Cara, olha isso, a gente não acredita. Não sei o que pode ser. As pessoas não, gente, dúvida, é só um Starlink. São satélites da Starlink. Ai, que eu nunca tinha visto. Aí eu fico pensando quanto de coisas bizarras que a gente não viu no céu, que provavelmente são algo. É algo que talvez tenha uma explicação que a gente não conheça ainda, né? Hoje em dia os drones também, né? As coisas todas. Mas foi uma noite meio louca. Não, e eu lembro quando vocês estavam no Alasca, que vocês foram naquela, acho que é a ilha, né, que tem os ursos. Ai, aquilo foi uma coisa meio louca também. Aquilo foi uma loucura. Eu fico pensando se não foi um livramento, tá? Porque a gente foi acampar, é um parque nacional nos Estados Unidos, só que é difícil acesso, fica no Alasca e você só consegue chegar de barco ou de hidroavião. Sim. E aí, o camping é super concorrido. E o camping é todo protegido com arame. Com cerca elétrica, né? Porque os ursos andam entre o acampamento, então na área de barraca mesmo é tudo com cerca elétrica para os ursos não entrarem. E aí, como a Duda falou, super concorrido, difícil, e a gente queria muito conhecer. E aí, ocasião do destino, a gente estava parado numa cidade no Alasca e para do nosso lado um casal de chineses, e eles falaram com a gente, olha, a gente tá indo pro parque e a gente tem 2 lugares no nosso avião, são só 4, vocês querem ir junto? A gente falou, vambora. Nosso avião não, eles alugaram o avião. Aí a gente, beleza, vambora. Mas só tem um porém, eles falaram. A gente não tem vaga pra dormir. E a gente vai acampar fora da região do parque. É permitido, só que é por sua conta e risco. Os ursos estão por lá. A gente falou, vambora. Vamos, imagina. Gente, eu fiquei... Sério, quando eu assisti o vídeo, eu falava... Pronto, esse vídeo não vai ter final. Eu falei, bom, como ele foi postado, alguém sobreviveu. Sim, mas hoje em dia eu falo, que loucura. Mas na época a gente, não, que nada. Mas a gente, assim, quando a gente foi entender, a gente caminhava no meio do urso pardo, uns monstros imensos, famintos, precisando comer desesperadamente, porque o inverno tava chegando, eles iam hibernar. A sorte é que lá tem muito salmão, né? Então, e aí, geralmente eles estão próximos do salmão. Sim. E aí a gente acampou lá, teve uma noite que a gente recebeu um aviso que tinha um filhote de urso morto próximo, que a mãe tava pela região que a gente tinha que sair. E a gente saiu. Aí, enfim, deu tudo certo, né? Sobrevivemos, foi incrível, foi uma experiência fantástica. A gente postou isso nas redes sociais e as pessoas, nossa, tá me lembrando o caso do Homem-Urso. Eu não sei se esse é o nome, mas acho que é isso. Parece o Homem-Urso, é o caso do Homem-Urso. Que coisa é o Homem-Urso? Daí a gente foi pesquisar. Tinha um cara... Você já ouviu falar desse caso? Não. Tinha um cara que ele e a esposa, por 13 anos, eu acho, iam todo ano na temporada pra esse parque nos Estados Unidos, o Katmai, e tentavam interagir. Tipo o Tarzan dos ursos, ele queria ser um urso. Então ele ficava entre os ursos, entrava na água com eles, interagia. E por 13 anos nunca tinha acontecido nada com ele, né? Apesar de os bichos serem muito agressivos e territoriais, tipo, tava tudo certo. Só que teve um dia que não deu certo. Eles gravavam todas as interações com os ursos, com câmera e tal. E um dia um urso veio no acampamento na barraca deles e arregaçou. Só que o que aconteceu foi que o cara falou, liga a câmera. E aí a mulher liga a câmera, só que a lente tá tapada. Então captou o áudio só do urso detonando com os dois. E aí no dia seguinte um avião ia buscá-los e o avião chega e vê, tipo assim, um urso comendo os restos do cara. Deus. E a gente pensou, caramba, podia ter sido a gente. Ainda bem que não foi. Não, total. Eu lembro que vocês ainda tiveram que andar muitos quilômetros, né? Que uma chuva e tal. Sim. E, gente, era sério, cena de filme de terror. Eu ficava apavorada. Cena de filme de terror. Mesmo. Eu imagino. E um outro lugar também muito incrível que a gente conheceu e que tem uma vibe muito bizarra é New Orleans. Ai, meu, mas tem muita história lá. Sim. Tem muita. A Annabelle tava fazendo uma turnê, não sei se vocês viram. Mas eu tinha pegado a boneca e tinha ido pra vários lugares. E aí lá em New Orleans foi uns presos, não tem nada a ver com isso, mas assim que ela fez a tour, teve aquela casa que pegou fogo, aquela mansão.
E uns presos em New Orleans fugiram da cadeia. Mas eles fugiram porque eles conseguiram, né? Porque tinha ajuda de dentro. Só que a galera começou a zoar, que era tipo, ai, olha como é a Annabelle dando volta e um monte de coisa acontecendo ao redor. Nossa, foi muito legal. Quando a gente chegou lá, a gente pensou, o que a gente vai fazer pro nosso canal no YouTube? Daí a gente pensou, cara, vamos pesquisar o que fora a Katrina, né, o furacão, a gente pensou o que existe aqui. E aí tem uma fama muito grande de ser uma cidade mal assombrada. Daí a gente foi pesquisar os casos e é um dos vídeos favoritos meus, assim, do nosso canal, porque a gente começa aí um por um dos casos bizarros da cidade e a gente, beleza, aparentemente tem um espírito que vaga no cemitério. A gente estacionou um motorhome parede com cemitério, passamos uma noite ali, voamos o drone e tal. Aí tinha um... Eu não lembro desse vídeo, acho que eu não muito bom. Assistam aí no nosso canal. E aí a gente tem um hotel lá que é muito famoso, que aparentemente, aliás, história real, uma criança morreu e aí os pais voltavam todos os anos e aparentemente o espírito da criança tá pelos corredores do hotel. E a gente foi no bar do hotel e a gente se escapou por trás, assim, numa escadaria e subimos nos andares pra investigar se a gente encontrava alguma coisa. E é um bar estranho, assim, porque tem um carrossel no meio. É uma coisa que parece de filme de terror mesmo, assim. Sim. Mas é uma cidade que vale muito a pena conhecer, tá? A gente amou. Muito legal. Adoramos, tem esse lado também, mas... Eu tinha esquecido disso. Tem muita história. E vocês viram, tipo, sentiram alguma coisa ou foi só... Não. Sabe o que eu acho? Acho que eu e o Ana, a gente não acredita muito nisso. Por isso que vai ser interessante comentar essas histórias, entendeu? Então acho que talvez não aconteça com a gente por isso. Mas eu não duvido. Aquele não acredito, mas não duvido, sabe? Mas, todo mundo que manda fala assim, eu era cética até que... Então, começa por aí. Vou começar, então, com o nosso primeiro caso, que é maldição germânica. Oi, Mabel e Duda, oi, Ale, tudo bem? Meu nome é Luísa, e assim que eu decidi escrever esse e-mail, fui assistir um vídeo que eu fiz com a minha prima, relatando essa viagem, pra relembrar a história toda, e me dei conta de que o que eu vou contar aconteceu exatamente no dia de hoje, só que 7 anos atrás. Trago a vocês uma viagem que fiz com os meus tios e minha tia em 2018. Essa parte da minha família é holandesa, e eu tava passando lá 3 meses com eles. Como nessa parte da Europa tudo é muito pertinho, meu tio decidiu levar a gente para uma viagem para algumas cidadezinhas lá na Alemanha e na Bélgica. Uma coisa importante sobre meu tio é que ele é bastante peculiar e analógico. Em 2018, quando o GPS já estava popularizado, ele ainda preferiu usar mapa de papel. Fomos então de carro, passando por várias cidades. Até que estava chegando o final do dia e o meu tio tinha reservado uma pousada em uma cidade no meio do caminho, chamada Stolberg. Chegando na cidade, vimos um menininho em cima de uma mureta, baixa de uma casa, dando um tchau. E pensamos, que fofo, né? Ele gosta de ficar aqui vendo os carros passando pela cidade. Chegamos na tal pousada e já estava anoitecendo. A mulher disse que precisaríamos entrar pelos fundos da casa, porque a parte que levava aos quartos estava em reforma. Entramos pelo refeitório, tudo fechado, meio escuro, e um cheiro de mofo guardado. E ela ia nos guiando com uma lanterna. Achamos estranho, mas meu tio, sendo meu tio, achou normal. Esse era o tipo de reserva que ele faria. Deixamos as coisas nos quartos e saímos para encontrar alguma coisa para comer. Estávamos só nós 4 andando na cidade. Não passava mais ninguém e nem era tão tarde assim. Olhávamos para as casas na rua e estavam todas com luzes apagadas. O máximo que vimos foi uma com uma televisão ligada, mas sem ninguém assistindo. Até aí tudo bem. Até que uma hora vimos que até tinha... Aí tudo bem. já é sempre... Eu sempre brinco, né? Que o até aí tudo bem já tava mal, só vai piorando. Até que uma hora vimos que tinha uma mulher no segundo andar de uma casa nos olhando. Quando cruzamos o olhar com ela, ela imediatamente fechou a cortina, se escondeu, como se tivesse levado um susto. Seguimos andando. E mais pra frente, um homem estava saindo da casa dele. E quando viu a gente, voltou pra dentro e fechou a porta. Gente, eu imagino muito um filme, assim, passando na minha cabeça. Filme. Se já não tivesse bizarro o suficiente, minha tia resolveu que queria entrar no terreno da igreja da cidade, onde tinha um pequeno cemitério do lado. Ela gostava de olhar as datas das lápides e imaginar o que havia acontecido, se poderia ser algo relacionado com a Segunda Guerra, etc. E estávamos lá e de repente minha prima olhou pra mim. Credo, o que é aquilo no meio das árvores? Olhamos e parecia uma perna de alguém, tipo uma perna pendurada. Gelamos. Fomos chegando mais perto, até constatar que era uma escultura grande de Jesus crucificado, pendurado na copa de uma das árvores. Estranho, porém não sobrenatural nem criminoso, então ficamos aliviados.
Perto dessa árvore tinha um muro com uma pequena passagem. Ela estava fechada com uma corrente. E nessa outra parte tinha 2 bancos no meio de um descampado, um virado para o outro. E só isso. Decidimos que era melhor seguir. Estávamos querendo algo para comer e sair dali antes que encontrássemos mais alguma coisa estranha. Ao ver a placa de um restaurante, entramos, mas estava tudo escuro, não tinha ninguém dentro. Contornamos a casa e vimos algumas mesas no jardim e decidimos ir até lá para ver se tinha alguém, para pelo menos nos dar alguma informação. Chegando lá, tudo estava fechado. Só uma porta entreaberta em que podíamos ver um corredor com as paredes de azulejo branco, uma luz avermelhada e uma música bem alta de rádio, daqueles antigos com bastante estática, saindo dali. Tentei chamar, mas ninguém deu sinal de vida. Minha prima, já sem paciência, foi tentando abrir a porta de trás. Eis que surgiu uma luz vermelha, seguida por um homem com cara de que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele era muito gentil e disse que prepararia algo pra gente, mesmo o restaurante já estando fechado. Comemos bem e saímos de lá direto pro hotel para evitar mais bizarrices. Eu e minha prima num quarto e meu tio e tia no outro, num andar que só estava gente de hóspedes. Estávamos nos preparando para dormir, TV ligada baixinho. Afinal, nem eu nem ela entendíamos alemão, então não fazia a menor diferença. Até que minha tia ligou pro telefone do quarto e ela estava muito brava. Disse que era pra gente parar de gargalhar, pois estava muito alto e eles não conseguiam dormir. Foi aí que eu disse pra ela que a gente não estava nem conversando, quanto mais rindo. Só estávamos com a TV ligada. Vai saber quem estava gargalhando. No fim, fomos procurar no Google se a cidade tinha alguma história estranha e descobrimos que no passado muitos moradores morreram devido à contaminação durante a extração de cobre. Soubemos também que no parlamento da cidade ainda trabalhavam 3 neonazistas. Decidimos por bem fechar o Google e seguir a viagem. Será que o menininho que vimos entrar na cidade e havíamos achado fofo era uma pessoa viva? Jamais saberemos. Beijos. Nossa, ela é uma roteirista de mão cheia. Escreve muito bem. Todos os detalhes do rádio estático e tal, você vai entrando na cena, né? Você vai entrando na cena. Cara, isso é muito louco, mas também é literalmente qualquer cidade da Europa, assim. Porque, das 5 horas da tarde acabou, não tem mais nada, não funciona mais nada, não tem restaurante. Tipo aquelas menorzinhas, né? É muito louco isso. Mas se tem neonazista na história, não tem como ser bom. Não tem como ser bom, não tem como ser bom. Até então eu tava pensando, fantasma, né? Cidade velha. Sim. Mas aí é puxado. Não, e eu ia ficar... Eu sou muito dessas também, de tipo... Eu sou bem cética com as coisas. E aí depois passa um tempinho que eu vivi aquilo, eu falo, será que era uma pessoa viva? Sim. Assim, como saber? Nunca vai saber, será que né? esse menininho... Porque todo mundo da cidade fechava a porta. Porque, deve ser uma cidade pequena, nunca ouvi falar dela, mas deve ser uma cidade pequena, não deve curtir muito turista, Sim. né? Então, olha, uma família do nada chegando, animado, deviam estar meio estressados, assim. E como que eles foram parar lá, né? Porque acho que só um tio excêntrico que vai, tipo, vamos visitar esse lugar que ninguém vai visitar normalmente. Mas acho que às vezes é legal essas coisas, né? Porque aí Sim. nesses momentos você acaba conhecendo uma cidade que, sei lá, Sim. talvez não seja nem turística, né? Nem tá. Sim. Só tá ali no caminho pra qualquer outra coisa. O nosso estilo de viajar de motorhome, a gente acaba não tem aquela história de, tipo, vou de uma cidade pra outra. A gente tem que caminhar todo aquele caminhar não, né? Rodar todo aquele trajeto. Então a gente acaba conhecendo lugares muito pitorescos, totalmente fora da rotina turística, né? E eu imagino que a gente um dia deve ter passado por situações, cidades parecidas, assim, que ninguém vai, que tem as suas histórias, suas peculiaridades. Só que no nosso caso a gente acaba se fechando dentro do motorhome. Tá tudo certo, é a nossa casa, não tem história de outras pessoas que passaram por ali Até antes. ter, né? Exato. Mas acho que tem um pouco isso que, por exemplo, muitas vezes vocês chegam na cidade à noite, né? Então, às vezes, eu acho que, de certa forma, uma cidade que você desconhece à noite Sim. sempre dá uma sensação meio esquisita, né? Porque não tem muito barulho, ou o barulho que tem você ainda... É tipo quando você muda de apartamento, acaba de mudar pra uma casa nova. Você ainda não conhece aqueles barulhos. O que é um barulho normal, o que é um barulho que é comum aqui. Então, você não sabe direito, eu acho que já tem... A gente é muito enviesado por filme também. Então, eu sou uma pessoa que, tipo, eu fico morro de medo quando eu chego numa cidade mais, assim, tipo, à noite, que eu não conheço pela primeira vez. Eu sempre fico meio...
apavorado, assim. E aí é uma escolha, né? Você fica ou você vai embora? Porque às vezes não tem como, tipo, ela não tinha como ir embora, né? Ela tem que passar aquela noite, Tem que passar com aquela as noite gargalhadas com o menino. É isso também. Nossa, eu já passei um negócio de hotel que eu acho que vocês passam um pouco também, porque como vocês têm a casa de vocês, né? Vocês não ficam sempre em hotéis, então também não tem muito isso. Mas uma vez a gente quando eu fui fazer essa road trip com a minha mãe, que era de São Francisco até Los Angeles, em Los Angeles, a gente pegou um hotel lá que a gente não pesquisou direito, tipo, centro, beleza, que mal vai ter, assim. Sim. E quando a gente chegou no hotel, gente, o hotel era muito esquisito, mas assim, eu não consigo explicar. Desde o momento que eu entrei no hotel, eu tinha uma sensação muito esquisita. Aí, tipo, ele não... Era um motel, né? Desses que nessa viagem a gente ficou todo dia em motel. Que eu nem sabia, mas a gente foi pra São Obispo, né? São Luís Obispo. Que é a cidade que criou os motéis, como a gente conhece hoje, que não é o motel do Brasil. É o motel dos Estados Unidos, que é aquele aberto, onde geralmente tem o psicose, né? De crime e tudo mais. Sempre. Que eu, assim... Pra eles é muito normal, mas pra mim eu acho aquilo totalmente assustador. Sim. É muito. Porque assim, ele não é um hotel que você entra, tem uma entradinha e sobe, não. Ele fica... Ele é aberto, assim. Então, tipo, os quartos, eles estão todos, né, um do ladinho do outro, assim. E aí você tem a recepção, que é sempre uma coisa muito X. É muito. Sim. É totalmente X. E a gente queria viver essa experiência e tal. Minha mãe é muito mais... Minha mãe não tem medo, assim. Ela é bem de boa. Eu que sou mais a fresca da família. E aí a gente queria fazer essa viagem, então a gente ficou em vários lugares, assim. A gente dormiu em Monterey, a gente dormiu em Obispo, a gente dormiu em várias cidadezinhas. E aí, eu lembro que de Los Angeles eu não olhei o hotel, assim, sabe? Eu só aceitei. Aí quando a gente chegou lá, né? Aí pegamos um ônibus do aeroporto até o metrô, até o metrozinho. Aí do metrô eu consegui pegar um Uber e tal, aí beleza. A gente chegou lá no hotel, aí eu já senti assim, uma coisa muito esquisita. E ele tinha 2 andares, assim, só que era uma escadinha totalmente esquisita também. Você pisava nela, tipo, a mulher, né, na recepção, ela falou pra mim assim, fulano vai levar suas malas. Só que eu olhava em volta, não tinha ninguém. E eu ficava assim, tá bom, né? Só que eu não entendi direito o que ela tava falando. Eu falei assim, será que ela falou que alguém vai levar minhas malas? Será que é pra eu levar minhas malas? E aí eu não sei, eu não quis perguntar, eu já fui levando minhas malas. E aí, gente, quando eu cheguei na escada, eu não sei porque uma pessoa materializou do nosso lado. Só que não tinha como este homem ter materializado. Tipo, eu não sei de onde ele veio, se ele veio de de um negócio assim, do nada ele estava lá. E a gente levou um susto. Aí ele, beleza, ele ajudou a gente a levar a mala. Ele era um senhorzinho, sabe? Eu falei, eu não quero fazer um senhorzinho levar a minha mala. Se eu soubesse que era ele. Aí, beleza, ele levou. Aí você ia andando, você ia ouvindo os barulhos. Aí, na hora que a gente fechou a porta não tinha tranco, assim, sabe? Ela ficava aberta. Aí eu sentei na cama, assim, eu falei, mãe, não vou conseguir ficar aqui. Eu vou ficar maluca. Aí, mas na hora que eu sentei na cama, ela falou assim, quer ir pro outro hotel, né? Minha mãe entendeu. Aí eu falei, nossa, mãe, não dá, esse hotel é muito esquisito. Só que acho que o que mais me assustou é porque ele era muito... O local, tipo, o centro ali de Los Angeles é muito zoado, né? E eu não sei, assim, acho que era o primeiro hotel da viagem. De tudo, assim. Porque eu acho que na estrada, eu não sei, eu me sinto mais segura em ficar num motel na estrada. Sim. Porque tá todo mundo passando, ninguém tá ali. Agora, o motel em Los Angeles, as pessoas estavam vivendo ali, né, a cidade tava ali. E aí me incomodou saber que qualquer pessoa que andasse na rua, subisse a escadinha, abrisse aquela porta, você ia ter acesso ao nosso quarto, né? Porque não tinha tranco e a gente tentou. Aí eu entrei em pânico, enfim, a gente pegou um outro hotel. E a gente desceu, assim, eu consegui pegar um hotel rápido. E a gente desceu, assim, 10 minutos depois. Eu falei pra moça, eu falei, eu vou inventar uma história pra ela, achando que eu tinha que dar alguma satisfação, né? Aí eu falei pra moça assim, a gente não vai mais ficar aqui. Ela, tá bom. E começou a devolver as coisas. E, tipo, ela nem perguntou, assim, ela nem... Ela tá acostumada. Aí eu fiquei pensando nisso, tipo, talvez ela não se importe, porque, na verdade, foda-se pra ela se eu vou estar lá ou não. A gente tem essa mania, né, de
Porque eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar pra ela? Gente, o que eu tenho... Falar nada, foda-se. Amiga, veja bem, esse outro parece um pouco mal assombrado enquanto eu ia embora. E aí, e na hora que a gente desceu, aí tinha uma piscina e tinha um cartaz assim, não entre se você estiver com diarreia. E eu falei, eu tenho essa foto, depois eu curioso. E eu fiquei assim. Toda placa tem uma história, né? Gente, e eu fiquei assim, pelo amor de Deus, que placa é essa? Toda placa tem uma história. Toda placa tem uma história, assim, e é uma história que eu definitivamente não quero saber. Que loucura! Sério, eu fiquei desesperada. Foi o único problema. Os outros motéis que eu fiquei na beira da estrada, todos eu fiquei um pouco nervosa, porque... Aquela coisa do filme, né? Eu tenho medo. Sim. E foi uma viagem muito maluca, na verdade, porque foi nessa viagem, quando a gente chegou em São Francisco, todo lugar que a gente entrava, as pessoas estavam olhando pra televisão. Tava acontecendo alguma coisa muito maluca naquele dia, que todo lugar que a gente entrava, todo mundo olhava pra televisão. Então eu fiquei pensando, deve ser alguma coisa de futebol, né? Quando acontece isso, deve ser futebol, tal, alguma coisa assim. E na verdade, naquele dia, tinham descoberto um serial killer de São Francisco, que tava mais de 50 anos sem saber a história. Não sei se vocês já ouviram falar da história, que é o Golden State Killer. Não. Que aí ele foi descoberto naquele dia ali, eles tava sendo preso. E aí tava acontecendo, então assim, foi uma viagem muito maluca. Que aí, quando chegou em São Francisco, todas as cidades que eu fui foram incríveis, assim. Sim. Só essa experiência que, acho que é porque era a primeira viagem, depois eu fui me acostumando, ficando mais tranquila. Porque pra mim, a sensação de estar num lugar que era muito acessível... Sim, era muito e é mesmo, bizarro. não tem, qualquer pessoa pode entrar subir a escada. Né? É muito doido. E como vocês vivem isso? Porque, de certa forma, por mais que o motorhome é a casinha de vocês, mas também é acessível, totalmente, né? Tipo, né? Tá numa rua assim, totalmente querendo ou não... E a gente chega em cidades novas, a gente não sabe como é. A gente até tem aplicativos que você vê mais ou menos onde... alguém já dormiu aqui, já falou que deu errado ou que deu certo. Então, a gente tem essa forma de guia, encontrar, né? Mas a gente já passou por situações. Uma vez a gente tava... Quando a gente chegou em Nova York, a gente queria dormir em Manhattan com um motorhome, né? A gente fez um vídeo pro nosso canal que era dormida entre bilionários, porque a gente... Eu vi esse vídeo. estacionou bem próximo do... Como é que é o parque lá? Do Central Park. Central Park. E aí... Beleza, um motorhome tinha câmeras de segurança, então filmava quando tinha movimento, ele gravava. E eu recebi uma notificação no celular. Mas a gente tava tão acostumado já a dormir, assim, com barulho e tudo mais da rua, porque você tá a toda hora tem um barulho. Diferente da sua casa, que você conhece os barulhos, a nossa casa tá cada dia num barulho diferente. Tem que ficar reconhecendo. E aí a gente... Beleza, dormimos uma noite tranquila, nada demais. No dia seguinte acordei, daí tinha várias notificações da câmera de segurança, tudo bem, porque na cidade tem movimento, né? Sim. Mas eis que eu olho a câmera, eu vou olhando os vídeos, assim, um por um dos clipes, e... Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe. O motorhome tá estacionado, vem um carro da polícia e para exatamente do lado. Exatamente colado, assim. Sirene ligada, a gente não viu nada. Aí um policial sai, e ele anda alguns metros pra frente, a câmera não pega. Ele algema um cara e começa a trazer o cara pra levar embora na viatura, né? Isso tudo, sei lá... Do lado. Nem um metro da minha cabeça. Mas a gente não viu nada. A gente vai acostumando, eu acho, com essas coisas e... Eu acho que no vai início era normalizando. pior também. Tipo, no início a gente ficava... Porque é isso, ou você tá num lugar muito movimentado, e aí isso por si só, querendo ou não, é um risco. Ou você tá num lugar muito isolado, que a maioria das noites a gente passa em lugares mais isolados. Que por outro lado também você está isolado em algum lugar, né? Então tem isso. Mas eu acho que a gente vai se acostumando, assim, com a prática, depois de tanto acontecer, assim. E tem histórias boas também. Eu lembro quando a gente chegou numa cidade, a gente teve 2 episódios, um muito bom e um muito ruim. Nos Estados Unidos também, a gente tava em Lake Tahoe. Isso foi muito ruim. E a gente chegou à noite. A gente não gosta de chegar à noite num lugar porque você não conhece, se é seguro ou não. É sempre diferente. Nem toda rua dá pra colocar o motorhome, né? Portugal, gente, eu fui de carro. A gente andava de carro lá. E depois, quando eu vi que ia ter vídeo de vocês lá, eu ficava pensando, gente, como é que eles conseguiram andar em Portugal? Cidadezinhas que é muito complicado. Tem lugar que não dá. Europa é complicado. E aí a gente viu no aplicativo que tinha um lugar numa rua que a galera estacionava. E a gente estacionou morrendo de medo, porque chegamos à noite, estacionamos o carro, aí tinha um carro parado na nossa frente com as luzes ligadas, as pessoas dentro, então eu ficava olhando pela janela se era alguma coisa suspeita e tal. E aí no outro... Enfim, condicionado, a gente dormiu. No outro dia, eu até falei pra Duda, vamos acordar cedo
e sair, porque os vizinhos às vezes não gostam que tem motorhome, então reclama, chama a polícia. Então A gente pensou, evita de sempre parar na frente da casa de alguém, sabe? Porque você nunca sabe, né? E aí a gente tava, era, sei lá, 6 da manhã, assim, já tava sentado no banco do motorista, carro ligado pra sair, o vizinho da casa começa a vir na nossa direção. E a gente falou, pronto. O cara vai reclamar, vai encher o saco e tal. Aí ele vem com 2 muffins, assim, ele, eu gosto de ajudar os viajantes e tal, que passam por aqui e tal. Qualquer coisa que precisarem, é só falar e tal. Que fofo. Muito. E é um lugar que, quando a gente chegou, eu senti uma coisa, falei, nossa, esse lugar é esquisito, sabe? Era aquela estranho, coisa. tinha movimento, A gente se surpreendeu positivamente. Por outro lado, teve uma outra noite. Aí na mesma cidade, na noite seguinte, a gente tava estacionado em um supermercado. E a gente viu no aplicativo... Tínhamos feito compras, né? A gente foi no mercado, fez compras, tava lá, tá. E voltamos pro carro, guardamos as compras e falou, vamos dormir aqui mesmo no estacionamento? Tem lugares que deixam, tem lugares que não deixam. A gente viu no aplicativo ali que era tudo bem, então a gente pensou, vamos dormir. Aí era umas 10 da noite, a gente já tava deitado. E do nada começa uma pessoa a socar todo em volta. Começa a rodar o motorhome e socar toda... Que isso, meu Deus. Tipo, é muito agressivo e alto, né? Lá dentro o barulheiro a gente, nossa, que houve? Aí eu saí, fui na janela do motorista espiar e o cara, desce, sai do carro. E aí eu olhei assim, não era polícia, não era nada, o cara tava com roupas normais, o carro dele estacionado do lado, ele, desce que a gente vai conversar. Eu falei, eu falei, quem é você? Não vou descer. Ele, desce, vocês não podem ficar aqui. Eu falei, não, eu vou embora, mas eu não vou descer. Não sei quem é você. Nem falar comigo. A gente achou que fosse uma dessas pessoas nos Estados Unidos você não sabe, né? Que não gosta de imigrar, sabe? Que não gosta de estrangeiro. O cara vai fuzilar a gente, sei lá. Enfim, a gente ficou morrendo de medo. Aí a gente entrou no carro, comecei a sair e ele começou a nos seguir. Eu falei, cara, pra onde esse cara vai? Gelou, assim, tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir? O cara vai... Enfim, saímos do supermercado, ele parou. A gente voltou para o lugar da noite anterior, pra casa do cara lá. E aí no dia seguinte voltamos no supermercado e, tipo, fui falar com o pessoal lá. Falei, cara, aconteceu isso. E ele, não, é o nosso segurança aqui. Eu falei, pô, mas... Porra! O cara vai fazer que eu saia do... O que ele ia fazer se eu saísse do carro? Ele ia pra porrada comigo. E outra, sem estar, né... Identificado. E falando pra gente abrir a porta do carro. Não, e socando, sabe? Tipo assim, sei lá, dá uma batidinha e fala, olha, não pode ficar aqui. Exato, saiam, por favor, sabe? Qualquer coisa. Então a gente tá exposto Teve uma vez também que foi uma situação meio assim que eu fico pensando o que poderia ter acontecido, que a gente tava no México e a gente não gosta de dirigir à noite, ainda mais assim, quando você não sabe, não conhece bem onde você tá, né? E aí a gente tava dirigindo e a gente tem Starlink no carro, só que só funcionava com o carro parado. E a gente se perdeu no caminho. O GPS não tava funcionando, a gente não sabia pra onde ir. Aí que a gente pensou, cara, vamos parar o carro, vamos botar Starlink e entender onde a gente tava. E nisso veio um cara super gente boa e falou, vocês estão perdidos? E a gente às vezes... Até agora não tô lembrando dessa história, mas vamos lá. E a gente às vezes fica desconfiado do tipo, né? Total. E ele, você tá perdido, vocês estão perdidos. Vocês não querem parar no quintal da minha casa? Você não lembra? Vocês não querem parar no quintal da minha casa e tal, lá? Enfim, não tem nenhum problema. Amanhã vocês vão embora. Porque a gente falou com ele, a gente tá perdido, a gente tá tentando achar a cidade. Ele, é pra esse lado aqui, mas se vocês quiserem passar a noite no quintal da minha casa e tal... Aí a gente se olhou assim, falando, não, a gente vai seguir mais um pouco. E aí a gente seguiu, achamos um cantinho numa cidade assim, estacionamos, abrimos a Starlink para no dia seguinte a gente seguir viagem. Mas eu fico pensando assim, que poderia ter acontecido. Mas eu acho que não, depois a gente foi pensar assim, acho que era assim. Sim, é mãozinha. É que é foda, porque eu acho que por um lado a gente tem que, querendo ou não, é um pouco de vocês se armarem nesses momentos que vocês estão aqui, que não passam pelas coisas. Mas acho que é isso, a gente fica muito confiado demais. E às vezes é só uma pessoa querendo dar um donut, só uma pessoa querendo oferecer. Só que também pode ser uma pessoa que vai fazer mal, né? Que vai chantagear vocês, que vai, sei lá, roubar o motorhome. Então, até hoje, no geral, foram muito positivas. Assim, a gente nunca teve, assim, as pessoas muito, assim, perguntam sobre a questão da segurança, né? Porque, de fato, a gente tá exposto. Mas nunca, assim, a maioria das pessoas no mundo são boas, né? Então... a gente esquece isso. Minha mãe fala assim, eu nunca esqueço, quando a gente a gente começou a nossa viagem em janeiro de 2020, né? Daí a gente chegou até o sul da Argentina, em março, pandemia fechou tudo, a gente ficou 5 meses numa cidade lá, em El Calafate, e a gente queria ir embora desesperadamente, porque, cara, não tem nada mais pra fazer na cidade em 5 meses. Só que na Argentina tinha um lockdown mesmo, as cidades estavam fechadas, ninguém entrava, ninguém saía. Aí a gente conseguiu uma autorização especial do governo,
pra ir pra Bariloche, né? Bem maior, mais coisas pra fazer. E a gente conseguiu isso porque uma pessoa que seguia a gente nos convidou, fez uma carta de convite e tal. E a gente foi pra casa dele, né? Aí eu falei pra minha mãe, né? Falei, pô, a gente tá indo pra lá, né? A gente vai ficar 2 semanas de quarentena na casa da pessoa. E minha mãe, mas nossa, vocês não têm medo de ir pra casa de alguém, assim? Desconhecido. Eu falei, cara, ele que devia ter medo, a casa é dele, né? Tá recebendo Mas é isso, as virou pessoas... um grande amigo, né? Virou um grande amigo, a gente até encontrou com ele em Porto Alegre há um mês atrás. E é isso, a maioria das pessoas são boas no mundo, né? Muito. Um dos meus melhores amigos que participa do Caso Bizarro, ele foi uma situação meio assim. Ele é amigo de uma menina que gostava dos meus posts no Facebook. Quando eu fui pra cidade deles, a gente... vamos nos conhecer? E hoje ele é meu melhor amigo. Então, assim... Às vezes, quando a gente dá a oportunidade, a gente vive umas coisas muito legais, Tem que né? estar aberto, né? Mas é isso. E a maioria das pessoas são boas e... às vezes, porque tem gente que é ruim mesmo. E tem gente que também... que às vezes a gente fica... mas... acho que essa pessoa é assustadora, não sei o quê. E às vezes ela só se fria. Às vezes ela só não é uma brasileira, um latino, sabe? Porque a gente sorri pra todo mundo, sempre quer ajudar. E às vezes uma pessoa lá, tipo, não é assim, né? Vocês estão perdidos? Tudo bom, continua andando. E é isso, não vai oferecer nada. Né? Então às vezes a gente tá esperando demais. Agora, a próxima história, acho que é ali. Não, desculpa, é Du. Vamos lá. O exorcismo. Olá, Mabê, Duda e Alê. Atualmente estou morando em Vancouver, no Canadá, e desde que me mudei pra cá, passei a ter menos experiências sobrenaturais. Talvez porque os espíritos que me assombravam no Brasil não conseguiram imigrar junto comigo. Não tá fácil pra ninguém essa política. Tá puxado. Uns dias atrás, aconteceu um ocorrido comigo que de primeira vista parecia algo normal. Eu acordei no meio da noite com a sensação de alguém se levantando ao meu lado e saindo da cama. Percebi então que as janelas do meu quarto estavam levemente tremendo, assim como minha própria cama. Levantei de supetão, já irritada, pensando, caralho, é o fantasma de novo. Quando você pensa isso, ele conseguiu visto. De novo. O fantasma ele conseguiu visto. Veio até aqui. Peguei o terço da minha avó que tinha ganhado dela quando me mudei pro Canadá e fiz minhas rezas corriqueiras de banimento de assombração. Você tá rindo de quê? Ela fez em inglês porque dependendo do fantasma não entender. Tem que ser poliglota. A tremedeira das janelas e da cama pararam logo em seguida. Logo me acalmei e voltei a dormir. Sou estudante e acordo muito cedo, não posso me dar ao luxo de perder sono por conta de espírito. Acho justo. Corta pra manhã seguinte, cheguei na sala de aula e a colega que senta do meu lado perguntou: Luísa, você sentiu o terremoto ontem à noite? Aparentemente, naquela madrugada tinha tido um terremoto de escala mais baixa que foi possível sentir na cidade. Então o que eu achava que era mais um espírito atormentando meu sono era na verdade um terremoto. Ou será que o espírito me acordou pra eu ficar atenta sobre o terremoto? De qualquer forma, os tremores pararam logo depois que eu finalizei minhas rezas de banimento. Então eu exorcizei o terremoto. PS, dizem que vai ter um terremoto enorme que vai atingir essa área de Vancouver. Os cientistas ainda não conseguem prever quando exatamente vai acontecer, mas sabem que será nesse século, pois esse terremoto acontece de 500 em 500 anos. Ele vai destruir geral. A previsão é que uma cidade próxima seja inteira afundada no oceano e a maioria dos prédios aqui não são a prova de terremoto. Então é isso. O bom é que eu já sei que as rezas de banimento que aprendi com a minha avó funcionam em casos como esse. Nossa, recrutar ela. Quando vier esse terremoto de 500 e 500 anos... Nossa, nunca ouvi falar disso. Vou até pesquisar depois, que medo. Mas eu amo. É a segunda pessoa que exorciza um terremoto nesse podcast. Uma outra menina mandou uma história, gente. Ela é muito engraçada. E era no México, acho que na cidade do México. E que assim, que a cama tremia. Ela pegou, sentou, começou a rezar. Começou a lembrar todas as rezas da mãe, da tia, da avó. E até que uma hora, assim, depois de muito tempo, parou. E ela deitou, dormiu, tal, beleza. No dia seguinte que ela sai, não tem ninguém. Ela sai assim, meio que... Sabe uma vibe meio de fim do mundo? Assim, tipo, coisas assim no chão, no corredor, sabe? Bolsas, meio que as pessoas foram deixando tudo e correram. Todo mundo tinha evacuado do hotel porque tinham sinalizado isso. Ela não ouviu. E ela simplesmente achou que ela tinha exorcizado.
Gente. moto. E ela falou assim, cara, e por pouco eu não me machuquei. Porque, tipo, ela disse que a cama tremia, que balançava. Só que ela tava com tanto Talvez sono. as orações fizeram um efeito mesmo. Não, sério. Protegeram ela. Protegeu ela. Porque ela veio, ela tinha acabado de fazer a viagem, acho que do Brasil pro México. Então ela tava meio cansada, sabe? Não tava, tipo, pensando, raciocinando direito. Então, tipo, ela tava muito cansada, começou a cama a balançar. E ela saiu exorcizando da cama. E aí, no dia seguinte, ela, meu Deus, eu exorcizei um terremoto. A gente, quando tava na Guatemala, passou por um terremoto no motorhome. Só que o motorhome é uma casa que sacode normalmente, né? Sim. Então, se tem alguém andando, se tem alguém... Vocês sabiam que ia ter? Não sabia. Só que daí eu senti que tremeu, mas falei, a gente mexeu. Lembra que a gente tava deitado e falou assim, você tá mexendo, será que tem alguém aqui? A gente ficou com essa dúvida no ar, né? Daí quando a gente saiu, a gente tava num camping e tinha um outro motorhome e a galera, teve um terremoto aqui, né? O bom que o motorhome tem a suspensão, amortecedor, então sacode com segurança, né? Não precisamos exorcizar esse terremoto. Exorcizar. Foi um terremoto muito tranquilo. É bom aprender umas rezas aí. Sim. Caso tenha um terremoto. Lógico. Nossa, Bom que a gente liga a casa e vai embora, né? Nossa, meu Deus. Não, e é foda porque a gente também não tem essa cultura, né? Sim, a gente tá então a acostumado gente com não, isso, né? imagina, lá fora a galera tinha que fugir pro sótão, aquelas coisas todas. Mas a gente não tem essa cultura. Acho que a gente tem tido, né, cada vez mais que aprender. Teve uma menina que mandou... agora eu esqueci onde que ela mora. Nossa, eu esqueci totalmente. Mas teve um terremoto que ela mandou aqui pro caso que a janela saiu. Tipo, ela tava no quarto, a janela saiu. Ela falou, cara, pelo amor de Deus, eu vejo uma janela saindo. Eu falei, acabou, vão me levar. Eu achava que eu tô no Mágico de Oz. Eu ia ter um treco, assim. E ela lembra que era uma coisa, assim... Que ela tava no aeroporto e o aeroporto tinha fechado por causa do terremoto. E ela falou, preciso voltar pra minha casa, preciso dormir com meu marido. Não vou conseguir dormir sem meu marido. E eu falei, mulher, você ainda se colocou isso em risco. Porque você tava lá com o motorista do táxi. Aí ela depois, meu Deus, eu fiquei só preocupada com o que aconteceu com ele. Porque sabendo disso, tinha já recebido o alerta. Mas ela falou, eu preciso dormir com meu marido. Não vou viajar mais, eu não vou ficar sozinha, que eu vou ficar desesperada. E aí eu morri de rir, porque eu falei, meu Deus, a janela sai... E marido pra quê? Se a janela tá fugindo do mundo. Sim. Fica apavorado, né? Que loucura. A gente já teve um órgão que voou no motorhome. A gente tava dirigindo numa tempestade de areia. E aí voou nosso painel solar. Eu só vi pelo retrovisor, assim. Eu ouvi um estrondo, assim. E eu olhei pelo retrovisor. Opa, desculpa. Esse que susto. Eu achei que fosse o painel solar. A materialização do painel solar voando. E acho que eu lembro disso. Não era meio deserto? Um lugar que vocês tiveram que pegar. Do Grand Canyon. Nossa, e aí a gente saiu do Grand Canyon e dormiu num lugar e tinha uma previsão de vento. A gente recebia avisos no celular, previsão de vento. E a gente estacionou. E quando a gente chegou à noite num posto, era cena de filme, assim. Os postes tremiam, aquela nuvem. Passava eu nunca vi nada assim. Aqueles fenos na estrada, sabe, rolando assim. Meu bem Deus, cena você de acha que é filme. bem filme? E a gente, tipo, onde a gente deixa o carro? Tipo, se o vento vir pra cá, ele vai virar o carro. E a gente dormiu com o carro sacudindo mesmo, assim, com muito vento. No dia seguinte, a gente tinha que seguir viagem. E aí era areia, era meio que uma tempestade de areia, vento muito forte. A gente pensou, vamos encarar. Tinha um carro passando, a gente falou, vamos encarar. Aí a gente começa a rodar e vinha umas rajadas de vento que o carro sacudia. O carro é alto, né? O carro é pesado, né? Sacudia. E aí é engraçado, porque nesse dia, enfim, a gente tá quase sempre gravando pro nosso canal do YouTube, né? E a gente não sabia que o nosso painel solar ia ser arrancado, não tava no roteiro daquele vídeo, né? E aí, só que tava tudo, a gente tava gravando a câmera de frente pra gente, enquanto a gente conversava sobre aquela tempestade, e aí do nada veio um estouro muito forte, né? Muito forte. E a gente, cara, o que aconteceu? Daí começa a olhar no retrovisor, tem uns cabos pra fora, assim, falei, ixi, nosso painel solar foi arrancado, né? Só que a gente tava gravando bem na hora, então deu pra pegar tudo, assim, foi muito bizarro, porque a gente volta e o painel tava, assim, longe, muito forte, né? E no fim deu tudo certo, né? Como sempre dá, mas estragou? Muito grande. Tipo, teve que trocar tudo. Meu Deus. Daí a gente foi pra Las Vegas e ficamos lá em Las Vegas arrumando o motorhome e curtindo a cidade do pecado. Mas hoje em dia, eu imagino que essa coisa de aviso de governo assim vem pra qualquer lugar que você esteja, né? Qualquer país. Quando tem aqueles avisos
sei lá como é que é, assim, mas eu imagino que talvez coisas assim, né? Terremoto, Sim. tempestade. Sim. Porque tem que, né, pensar nas pessoas que estão, às vezes, de passagem, né, nos lugares. Sim. Que eu fico pensando, nunca tinha parado pra pensar nisso, como... tipo assim, pô, será que vocês não recebem? Será que vocês têm que ter um aplicativo específico? Não recebe, alagamento também recebe bastante. Há muita chuva, vai alagar. E será que a gente tem que tirar o motorhome daqui? A gente vai ficar embaixo d'água. Bom ficar de olho. O próximo caso é a Lê. Uma breve visita. Olá, Mabê, Duda e Alê. Podem me chamar de Carminha, tenho 23 anos e sou de Divinópolis, interior de Minas Gerais. Meu relato é sobre um acontecimento bizarro que me ocorreu quando eu tinha por volta dos meus 13 anos de idade. 10 anos atrás. Naquela época eu tinha conquistado um telefone que funcionava Wi-Fi. Uma grande vitória. Porém, além do aparelho ser muito velho, eu não tinha internet na minha casa. Por isso pegava o sinal de uma pessoa da minha rua. Lá estava eu no meio da rua surrupiando a internet do vizinho no meio da noite quando algo no céu me chamou a atenção. Uma informação importante para o contexto. 2 quarteirões acima da minha casa existia um aeroporto, então era super normal ouvir e ver aviões decolando ou pousando. Eu, na minha inocência, achei ser mais um dos aviões que passeavam por ali, afinal era algo rotineiro. Porém, algo estava errado, pois tive a impressão de que o avião tinha mudado sua rota e vinha em minha direção, mas não tinha sentido algum nisso, a não ser que fosse um acidente. Quando pensei em levantar para pedir ajuda, o bizarro aconteceu. A suposta luz do avião se tornou maior e maior, tornando-se gigantesca. Ao lado da minha casa, ficava um largo prédio de uns 20 a 30 metros de altura. Foi o tempo de eu dar uma piscadela, a luz se tornou um clarão maior que o prédio, e se não fosse suficiente, a mesma luz revelou um disco de uma cor que só posso descrever como a cor do sol. Nossa, tá ficando boa. Logo, a luz tomou uma proporção tamanha que ficou maior que o meu quarteirão. Eu sozinha, congelada, não sabia o que fazer, então só pensei, por favor, não façam nada comigo. E me encolhi como quem está prestes a ser golpeada. A gigantesca luz se aproximou mais um pouco, chegando bem perto de mim, ao alcance dos meus dedos, e sumiu, em um piscar de olhos. Eu, ainda sem acreditar no que aconteceu, com minhas pernas bambas e desnorteada, fui para casa. Até hoje, não sei o que pode ter realmente acontecido. Será que fui abduzida e trazida de volta? Me pouparam por pena? Será que foi fruto da imaginação fértil de uma adolescente de 13 anos? Obrigada por ler meu relato, gente, e por deixarem meus dias mais alegres e descontraídos. Beijos. Ai, fofo. Um beijo. Nossa, eu não tenho ideia. Gente, também não... Eu achei que era um acidente do avião chegando, mas não. E, Parece aquele era aquilo que você falou, né? Tipo, quantas coisas que a gente viu que a gente não tem nem ideia, né? Você lembra aquele filme que era muito ruim, que a gente assistiu recentemente? Do Parque de Diversão? Não. Que aparece um disco de... Nossa, é um filme muito ruim. Pô, a gente tem que descobrir esse filme pra dar a recomendação. Filme muito ruim, gente. Assistam. Mas ele é muito bizarro e era bem o caso de uma... Mas ele, qual que é a vibe dele? Era assim, era um lugar bem rural nos Estados Unidos. E aí a casa era de um senhor e 2 filhos. Uhum. E ele criava cavalos, mas os cavalos eram usados em filmes de Hollywood. E eis que do nada, ele tá eu vou tentar não dar spoiler. Ele tá lá, o senhor tá no campo, assim, e ele morre. Do nada. Porque caiu alguma coisa do céu na cabeça dele e matou ele. E eles começam os filhos começam a perceber coisas bizarras acontecendo e tem a ver com algo que vem do céu. Mas eu não vou contar. O filme ruim. É peculiar. Ele é bem peculiar. Ruim. Ele é bem peculiar, mas é interessante porque é parecido, porque eles começam a ver clarões do céu, né? Eu vou buscar o nome desse filme, porque ele é Nossa, ele me é peculiar. lembrou de um que eu amo, que é do... Mas é do Jordan Peele, acho que não é esse filme. Que é... Não, se você ama, não deve ser. Não, mas eu gosto de filme ruim também. Que é o... Não Olhe. Não, mentira que você gosta desse filme. Esse mesmo. Eu amo esse filme. Tá de sacanagem. Eu amo esse filme, Eu também curti. Nossa, mas tem muita gente que não gosta. O Ale tem muita adora gente que não esses gosta. filmes de coisas assim. Ele é o mesmo diretor de Corra. Olha, tá Só que- 6.8 de 10 no MDB. Não, a galera não gosta. Eu amo. É que é bem esquisito o filme mesmo. Sim. Nossa, você foi descrevendo. Eu falei, gente, eu amo Eu já vi esse filme. Eu vou Assistam, é Assistam, muito que bom. depois vocês vão dar a opinião de vocês. a opinião de vocês. Exato. E pra ver se... Mas eu não conheço ninguém que goste. Toda vez que eu falo que eu amo esse filme, que é o meu favorito dele, as pessoas ficam, não. Eu acho que Corre Nós é incrível e tal, mas é que eu realmente amo esse filme. E porque fala sobre alienígena, né? Sim. Carminha tinha que assistir esse filme pra ver se tem alguma relação.
E aí é muito... Assista, Carminha. Não, eu diria que se é alguma coisa sobrenatural, Carminha, é um alienígena. É um alienígena. Sem dúvida, é um alienígena do bem. Às vezes eu tava aqui vendo de qual é. Queria ver se você tava... Na real, era o seu vizinho dando cagada se você parar de roubar o Wi-Fi dele. Pode ser também. Pode ser. Já pensou? Ai, meu Deus. Lobisomem do Jaçanã. Olá, Mabê, do Alê, podem me chamar de Lene. Cresci no bairro do Jaçanã. Sim, aquele do trem das 11. A casa da minha mãe fica numa viela que há muitos anos já foi um grande terreno, mas a dona loteou e vendeu parte deles. Por esse motivo, minha mãe mora cercada de 5 casas e nos fundos do terreno. A cerca de 40 metros da casa de mamãe passa um riozinho. Esse rio, o córrego por si só, já é um personagem à parte, cheio de histórias. Por exemplo, o dia em que alguns presos fugiram da delegacia e, para se esconder da polícia, deitaram dentro do rio, respirando através de caules de mamona para fora da água para poder respirar. Gente, que história... Fantástica. Meu Deus. Caule de mamona. Vocês conhecem mamona? Não. É uma planta, não é frutinha, é uma planta. Que ela é toda... Você pega, ela te machuca, que ela é toda cheia de espinhos, assim. Quer ver? Vou mostrar. Ela é tão bonitinha. Ó, ela é assim, vocês já devem ter visto. Sim. Sabe, ela é uma beleza... Bom, ela machuca, mas eu lembro porque na escola que eu cresci estudando, numa das que eu mais estudei, que eu estudei em 5 escolas, tinha o pé de mamona e a gente sempre se machucava, né? Também teve um dia que um vizinho tirou uma cachorra de dentro do rio e a adotou. E o mais incrível, um outro vizinho que estava voltando para casa bêbado de bicicleta pela beira do rio, porque esse era o atalho utilizado, né, inclusive pela minha mãe, literalmente trombou com o doguinho e caiu dentro do rio. Quase morri de tanto rir, mas, para vocês saberem, o doguinho está bem. Por ficar numa região mais periférica e com um bocado de mato, é comum a presença de garças, tucanos, lagartos e até araras. Tudo aconteceu entre 2004 e 2005. Meu irmão era bebê, e minha mãe, como de costume, acordou de madrugada para ver como ele estava e acabou perdendo o sono. Em meio ao silêncio, ela começou a ouvir ao longe um barulho estranho, como se fosse um bicho pesado correndo por aí. Não era barulho de cachorro nem de gato, tampouco algum pássaro. O som parecia vir do mato, que na época margeava o rio. Ela achou estranho, até assustador, mas como boa personagem de um caso bizarro, voltou a dormir. No dia seguinte, nossa vizinha, vamos chamá-la de Tiaga, comentou com a mamãe sobre os estranhos barulhos da noite passada. Vale ressaltar que a casa da Tiaga ficava num terreno diferente do nosso. O dela ia da rua até o rio. O típico descer uma escada de 1000 degraus até chegar à casa. E detalhe, a janela do quarto da gata abria direto para a beira do rio, cerca de 1 ou 2 metros de distância da água. Dessa forma, os barulhos eram altos o suficiente para acordar ela e o marido. Vamos chamá-lo de Joselito. 2 nordestinas maravilhosas que elas matutaram sobre o assunto e chegaram à mais plausível de todas. Não era ladrão, não era ET, nem assombração, nem mesmo o Cadu do 8, vulgo demônio. Tínhamos um lobisomem à solta pela região. Eu amo que elas sentaram e elas decidiram. Assim, não, o que é? Ladrão, que é? não. Não. Improvável. Imagina. Agora um demônio, lobisomem. não, também não. Não, lobisomem com certeza. O boato se espalhou e era possível ouvir as pessoas comentando sobre isso pelos comércios da rua. Desde o brechó da Graça até o bar da Maria Sem Calcinha. Sim, os nomes dos comércios não são fictícios. Repito, os nomes dos comércios não são fictícios. Gente, brechó da Graça e bar da Maria Sem Calcinha não dá. Não dá. Eis que um dia os barulhos voltaram a acontecer madrugada fora. Tiaga é despertada pelo som, e acreditem se quiser, ela se depara com seu filho, adulto, maromba, daquele machão de academia, hétero top, no meio do quarto dela em choque. Foi literalmente um barata voa. Toda essa cena ridícula fez com que ela, no misto de nervosismo e indignação, ignorando completamente as incansáveis súplicas de seu filho e Joselito, abre a janela para ver qual era desse lobisomem atrapalhando seu sono da beleza. E pasmem, eram capivaras. Sim, o lobisomem eram lindas e fofas capivaras. No dia seguinte, ela contou toda a sua aventura noturna para a mamãe, que concordou em manter em segredo a identidade do licantropo para evitar que tentassem caçar as bichinhas. Elas foram nossas vizinhas por um tempo,
até começar a construção de uma nova escola na região. Então elas foram levadas para o Horto Florestal. Obrigada por ler minha história e por fazer companhia nessa minha rotina cinza de jovem CLT. Ai, fofinhos, né? Ai, gente, Assim, eu amo capivara. Confesso que, sei lá, vai que num dia foi lobisomem, no outro foi capivara. Tudo quem é garante? possível, né? Ou às vezes o lobisomem foi primeiro, aí viu que tava ok. Falou, aí ele vou mandar avisou as capivaras. Pode ser. Às vezes pode ser o trabalho do lobisomem também. Pode Tipo, as ser capivaras contratam o serviço dele Pode pra ser. ver se o lugar é seguro. É uma possibilidade. Mas terminou fofo. Capivara é um bicho muito fofinho, né? E eu gostei que elas mantiveram a história, além de proteger as capivaras, mas também vamos manter essa história aí. É lobisomem, né? Pra que é verdade? Essas lendas, assim, de quando a gente era... Eu lembro quando eu era criança, a gente ouvia as lendas, né? Eu acho que tinha até um papel na nossa infância do tipo, não pode andar à noite na floresta, porque senão só se pererê vem pegar, sabe? Tinha o um homem papel do saco, social. que é a criança não ficar à noite na rua, né? O homem do saco vai te pegar. Não é pra... Das combis, não é pra entrar no carro de ninguém. Aquela coisa... Gente, eu vejo uma Kombi branca até hoje. Eu tô no outro lado da rua. Bom, a tua história agora do The Último. Nem o guaxinim. Oi, gente, meu nome é Letícia. Eu sou uma imigrante fudida do Rio de Janeiro. Carpinteira aqui em Toronto, Canadá, onde moro há 4 anos. Antes disso, vivi 7 anos em Portugal. Posso afirmar com propriedade. Sair do seu país é muito difícil. Todo mundo acha que é um mar de rosas, mas a realidade é que eu trabalho 12 horas por dia e ainda tenho a segunda jornada em casa. A gente quase não sai. Então, em uma das minhas raras folgas, resolvi acampar. Dar aquela esparecida no meio do mato, eu amo. Aproveitamos cada segundo do bom tempo por aqui, já que mais da metade do ano é só neve e isolamento social por conta dos menos 20 graus Celsius. Então, Parece São Paulo hoje. feliz da vida, reservei um camping a 4h30 de carro de casa. Tava tudo pronto na sexta-feira à noite, para no sábado sair cedinho e curtir o fim de semana como se fosse o último da minha vida. Acordei, céu azul, passarinhos cantando, tudo perfeito, menos uma coisa: o intestino. Tentei ir ao banheiro antes de ir e nada. Passar um fim de semana dos sonhos com uma bomba relógio de 4 dias acumulada é difícil demais. Tudo que eu queria era me sentir sereia, com aquela barriguinha leve, na praia do camping. Não uma barriga de peixinho de valão, como diz a gente no Rio. Então tive uma ideia brilhante. Eu vou tomar aquele laxante velho que eu tenho aqui. Não. Sim, eu sei, péssima. Principalmente antes de encarar quase 5 horas de estrada. Vai dar merda. Literalmente. Mas o remédio só faria efeito em 6 horas, como escrito na caixa. E a essa hora estaria brilhando no camping. Tomei o remédio, colocamos as tralhas no carro e partimos. Estrada tranquila, paisagem linda, paramos em alguns postos, compramos água, vida boa. Até que, depois de umas 2 horas, comecei a soltar uns gases inocentes. Gases inocentes. O gás inocente é muito bom. Deve ser o que não cheira muito, né? O inocente. Mas inocentes até certo ponto. Logo em seguida, entramos em uma highway sem saída e a próxima civilização ficava a 30 quilômetros. Foi aí que começou o verdadeiro caso bizarro. De repente, o que era só flatulência virou contração de parto. Gente, não tem outra analogia, era literalmente contração. Eu estava rindo, chorando e suando o suor de pré-morte. Falei pro meu namorado totalmente sem graça: olha, é impossível esperar 20 minutos até a próxima saída. Vai nascer. Tem que ser agora. Vai nascer. Gente, imagina o cara, meu Deus. Esse namoro era longo, será? Ou fosse algo recente? É bom Sei que não. já vai criando intimidade. Já tá vindo acampar juntos, tem que saber cagar no mato. verdade. Exato. Meu namorado encostou o carro na beira da estrada, uma caixinha de lenços numa mão e a dignidade bem pouca na outra. Os cantinhos da estrada tinham um valezinho com mato alto. Então, mas não o suficiente para esconder a vergonha com a floresta fechada a uns metros. Me agachei com a traseira virada para o lado oposto da estrada e encarei cada motorista que passava. E ali, naquele campo minado de emoções, fiz meu trabalho mais potente. Uma catarse, um exorcismo. Me senti leve e pronta para acampar, orgulhosa até. Mas o universo, meus amigos, o universo tem um senso de humor peculiar. Segundos depois de me recompor e me preparar para voltar pro carro, comecei a ouvir uns gritos. Não era humano, era um bicho.
selvagem, me encarando aos 3 metros. E claramente em modo de ataque. Era um guaxinim. Um guaxinim gigante. E ele não estava feliz. Aí você cagou o rolê dele todo e vai estar feliz. A cena, eu de cócoras, calcinha no tornozelo, pós-batalha, encarando um bicho raivoso. Sério, minha vida passou inteira diante dos olhos. Gente, vocês não vão pro céu de rir da pessoa, entendeu? Eu tô assim pensando, acho que eu tinha um treco. Os guaxinins aqui são raivosos, têm mordida forte e são muitos. Meu instinto de sobrevivência foi ativado. Arremessei minha caixa de lenços em direção do guaxinim, gritando Será com que ele ela- como se fosse um urso. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se ela jogou a caixa de lenço no guaxinim, como que ela limpou? Ah, não, ela já tinha terminado. Será que já tinha limpado? Ela falou. Nossa, vai ser complicado esse namoro. Ela falou que ela já tinha resolvido tudo. Pelo Entendi. menos foi o que eu entendi. Eu, seminua, enlouquecida com os olhos marejados de adrenalina, e foi aí que o bicho recuou. Sim, o guaxinim deu uma última encarada, balançou aquele rabinho cheio de julgamento e saiu correndo pra dentro da mata como quem diz: essa aí já perdeu tudo mesmo. Corri pro carro igual uma fugitiva. Meu namorado, que só tinha escutado os gritos e visto meu vulto voltando desesperado, ficou em choque. Você estava lutando com o quê? Ele perguntou. Encapsulado. Com um guaxinim, diz ela derrotada. Até hoje ele duvida da parte do bicho porque não viu. E eu fico parecendo a maluca da história. Mas só eu sei o que aconteceu ali, no limbo entre a sobrevivência intestinal e a selva canadense. E a reputação eu deixei lá, entre as folhagens e os lenços voando. E é isso, espero que vocês não me julguem muito por essa Imagina. epopeia fisiológica. Amo vocês e obrigada por me ajudarem a encarar a vida com mais leveza, mesmo quando ela pesa exatamente 4 dias de acúmulo. Beijos, Letícia. Letícia, Letícia do céu. Eu não sei o que. Nossa, eu ficaria apavorada. Meu Deus. Eu já não sei, talvez esteja me abrindo muito, mas eu só tive um momento na minha vida que aconteceu isso, sim. Mas eu tava numa cidade. E nunca aconteceu. Não, mentira, tipo assim, eu vou te, não. te descoisar. Ah, não. Nossa, Teve um tiveram outro outros momentos. momento. Eu já, Você vê? gente, eu já ia até entrar nesse assunto, porque vocês já fizeram trilhas de 300 mil horas. Sim. E eu, assim, gente, eu vejo aquelas trilhas, aquelas coisas. Ah, vamos passar 14 horas andando. Gente, mas eu fico muito assim. E pra cagar. E pra cagar, como é que é? Eu não sei o Então, que mas cara, a Letícia, tem um ponto interessante nessa história aqui. Quando você se fica tranquila fazendo cocô no mato, é libertador. Nada mais te impede. Porque você não. sabe o que vai Tipo, acontecer, né? Eu no acho que caso. pra mim o pior é, tipo assim, sair pra correr na cidade e fico com vontade no banheiro. Ah, é péssimo. Tá. Porque, Ah, você entra num bar, você dá um jeito. nem sempre você consegue. Porque teve uma vez que agora você lembrou que não teve jeito. A gente foi... Posso contar? Vou ter que contar, né? Agora que eu comecei. Nunca falei disso publicamente. Vamos virar íntimos. A gente foi pros Lençóis Maranhenses, né? E aí a gente acampou uma noite isolado no meio dos lençóis. Tem um vídeo lá no nosso canal sobre isso. A gente pegou barraca e um cara nos deixou lá no meio das dunas. A gente dormiu uma noite lá. Meu plano era, tipo, resolvo o meu negócio antes de ir. Sim. Depois só quando voltar. Era só uma noite. Sim. Eis que no meio da noite veio... Só que eu não tomei nenhum laxante, mas veio. Aham. Eu acho que era E água. cara, eu pensando, vou segurar, vai dar. E não dava mais. A sorte é que tem um negocinho que chama sheet tube, que é um tubo de PVC que a gente leva pra acampar. E aí você põe um jornalzinho embaixo com cal, faz ali dentro, fecha. Mas foi lindo, porque eu fui caminhar no meio das dunas, sozinho, num parque incrível, assim. A Duda dormindo na barraca, o céu estrelado. Cara, vai ser talvez a cagada mais linda que eu já dei na minha vida. Não deu pra segurar. E eu, pé da vida, com ele, falei, para de ficar abrindo e fechando essa barraca. Aí ele, Ela Duda, reclamou. tipo, eu estou Não foi uma tendo vez só. caganeira. Não foi uma vez só. Aí eu, tive então tá que- bom, voltei a dormir. Desculpa. Tive que voltar. Nossa, é foda. Que merda. Não, porque assim, eu tenho um pouco, eu não conseguiria acampar. Acho que eu só conseguiria acampar numa situação, tipo assim, minha prima, por exemplo, ela já acampou num lugar que tem banheiro no lugar. Então Sim. eu conseguiria, mas a coisa de não ter um lugar pra fazer, assim, eu acho que eu não conseguiria. Mas eu acho que tem muito também do lugar, porque quando você vai acampar, geralmente, você vai comer coisas que são mais tranquilas, né? Tipo, mais leve, assim. Mais ou menos. Até pra dar aquela prevenida. Não, dependendo se for um lugar muito assim, muito mais complicado. Sim. Porque... Mas também acho super que é a coisa de acostumar.
Eu acho que eu não teria tanto problema com acostumar. O que acho que pega pra mim é, à noite. Tipo assim, num lugar que, sei lá, tem lobo, tem não sei o quê. Tem guaxinim. E aí, tem guaxinim. Aí, tipo, eu fico pensando, e se eu for lá fora e um urso me atacar? Sim. Teve uma vez que a gente acampou num lugar selvagem na África. E aí era barraca e tal. E eles falaram, se você ficar com vontade de ir no banheiro à noite, ouve primeiro pra ver se tem algum barulho, alguma coisa, antes de sair da barraca. Abre a barraca, Eu passa a lanterna pra ver se tem algum olhinho brilhando. Eu não saio da barraca de jeito. Nossa, eu não saio de jeito. Eu também não. Nenhum. Eu também não teria coragem. Agora, o que eu ia fazer? Ia abrir a porta e virar a bunda pros bichos. Vira a bundinha. Claro, faz ali. Depois você tira de volta pra dentro da barraca, né? Mas esse shih tube que a gente leva, quando eu fui fazer uma viagem levei 20 meninas pra acampar, assim, algumas pela primeira vez, mas fazer um trekking. E aí, cada uma ganhou um saquinho, que é isso. Você tem um saco maior e um saco menor. No saco maior, você abre, tem a cal dentro. Você faz suas necessidades, fecha e coloca num saquinho que é tipo um ziplock. Daí, a pouco, no dia seguinte, a gente tá caminhando e tal, papapá. Não dá pra dizer não. E comida liofilizada, que a gente leva, uma comida que é, tipo, seca. Você coloca um pouco de água, come. E aquilo, assim, por mais saudável... É gostoso pra comer, mas é o peido mais tóxico da história. Agora, imagina numa barraca que você tá, tipo assim, sei lá, 2 pessoas. Você sabe que... Tu vai matar a pessoa. E aí, estávamos caminhando no dia seguinte. Gente, eu tô sentindo cheiro fedido. Não tô sentindo cheiro fedido. Eu não falei nada, falei, alguma coisa que tá errada. Tinha cheiro fedido. Daí a pouco eu olho, uma das meninas tava carregando. Entendeu errado a instrução. Entendeu errado a instrução. Ela fez o número 2 no ziplock. E fechou. Deus. Não tinha produto nenhum. Então aquele cheiro. Aí eu falei, a gente ria tanto. Mas assim, o que eu fiquei mais impressionada é como ela conseguiu mirar no ziplock. Nossa, é isso que eu ia falar, gente. Não, ela deve ter feito tipo o cachorro. Fez e juntou com o ziplock. Não tem como acertar o ziplock ali no buraquinho. Não sei, foi muito icônica. Mas a gente mora numa casa de 7 metros quadrados, né? A intimidade é um negócio bizarro, porque você... Sim. Se você mora numa casa maior, que, tipo assim, você não dá muita bola, seu parceiro tá lá no banheiro e tal. Sim. No nosso caso, e não tem como esconder barulhos, essas coisas. E, cara, a intimidade... Mas a gente consegue, tipo... A gente consegue, ótimo. A Lê fala, Duda, vai dar uma passeadinha. Vai dar uma volta. Duda, sai daqui, volta daqui a meia hora. Vai dar uma volta. Vai dar um rolê. E assim, dela, sério, eu falei, cara, eu preciso que você dê uma volta. Mas porque você tem vergonha, tipo, você precisa estar sozinho... Que é assim? Que você vai pro banheiro, você não sabe, tipo, se vai sair aquele silencioso, gostosinho, ou se vai ser um negócio mais alto, uma trilha sonora. E no motorhome, você não esconde nada, tipo, não tem barulho. Dá pra ouvir. Tipo, sim. Dá pra ouvir. Né, você pode fechar a porta do banheiro do motorhome, mas, cara, aí na dúvida eu falo, cara, vai dar uma volta. Tem a técnica da música alta também, mas... Técnica da música alta. Tipo, ficar de costas. Coloca uma música alta. Já aconteceu de não poder sair, eu coloco um fone com bloqueador de ruído nela. Agora é o momento de brilhar. Só tira o fone quando eu avisar. Eu não imagino, mas eu acho que o meu medo maior é esse, assim, porque acho que uma hora a gente acostuma a fazer. Sim. E tendo os paninhos, tendo as coisas, sabe, mais de boa. Os acessórios. Os acessórios tá tudo certo. Agora o negócio de sair à noite, que acho que eu ia ficar muito medo. Não, à noite eu também. Eu sou muito medrosa de bicho. E aqui meu negócio não é urso. Tipo, se tiver um grilo, eu vou desmaiar, assim. Eu tenho muito medo de bicho. Então, acho que eu ia ficar apavorada à noite, assim, sabe? Não, mas eu faço no recuo da barraca, tá? Às vezes xixi. Não, número 2 não. Não, número 2 nunca fiz. Mas xixi à noite, assim, às vezes eu preciso... Se tá muito escuro, assim, eu tô num lugar que tem bicho, eu abro a barraca, algumas barracas têm um recuo, e é ótimo. Porque aí fica fechado, eu saio. Tipo... Mas assim, eu sair à noite também... Mas eu fico feliz que Letícia... Deu tudo certo com ela. Deu tudo certo. Tá com o namorado até hoje, que não acredita no guaxinim. Mas a gente acredita em você, Leti. Agora vamos então para as dicas bizarras? A gente vai dar alguma dica de filme, de série, enfim, alguma coisa que acabou de assistir. Boa. A gente já deu uma muito boa, tá? Que é o do... Como é que é? Não olhe... O Não Olhe. Não Olhe. Verdade. Gente, eu quero que vocês assistam, depois vocês me contam. Mandem lá pra gente no Instagram, por favor, se vocês gostaram ou não. Que o Ale gostou e eu achei muito ruim. Uma B também, não sei, tô achando esse gosto duvidoso. Mas agora, o meu gosto é bem duvidoso pra filme, gente. Ó, eu vou dar algumas dicas vou pesquisar a minha aqui enquanto você fala. Que eu acho que vale a pena. Tem uma série na Netflix, a gente tava até falando antes, que chama Turismo Macabro. Turismo Macabro. Que são turismos que acontecem ao redor do mundo de coisas bizarras.
bizarras. E cada episódio é um tipo desse turismo. E eu achei bem curioso, assim, de ver que, cara, existe esse universo de viagem também conectado com essas coisas bizarras, assim. Tem coisas muito interessantes, coisas que eu falei, nossa, eu jamais faria isso. Então esse é muito legal. Tem uma também que eu gosto muito, que tem uma vibe meio Sherlock Holmes, que é As Leis de Ligia Poët, que é a história da primeira advogada italiana, mulher, né, na Itália. E aí são os casos meio que ela vai desvendando, assim, tem uma coisa meio mistério. Mas é muito bom, legal. esse vale muito a pena assistir. Aliás, será que já tem novos episódios? Que a gente ficou meio órfão depois dessa. E tem um filme pra mim, assim, eu não sou muito de filme de terror, mas pra mim um dos melhores filmes que eu já assisti é O Iluminado, né, que é um clássico. Ai, é tudo. Então quem não assistiu, acho que vale a pena assistir, que é um dos melhores filmes, assim, que eu conheço desse universo. A gente tava falando de hotel, vinha na minha cabeça e eu fui pesquisar. Essa série, eu tava pensando nela. Cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil. Você já viu? Ah, sim. Eu tenho um episódio sobre... contando essa história, né, do Cecil Hotel e da... Nossa, agora eu esqueci totalmente o nome dela, mas daquela menina que... Do caso mais famoso que aconteceu lá, né, da menina que morreu na caixa d'água e tal. Elisa Lam. Eu não consegui terminar de assistir essa série. Nossa, é bem pesado, é bem triste, assim, a história. E na verdade, do episódio eu até conto, porque mais de 90 pessoas morreram nesse hotel. E, tipo assim, é bizarro. Você se hospedaria lá, Mabê? Ai, não. Eu acho ele apavorou. Acho que... Não, nem no motel da beira da estrada a gente tá ficando. Exato. Não, eu também não. É muita coisa. Mas quando eu fui pra... eu fiz um intercâmbio em Londres em 2013. E aí, um final de semana, eu fui com umas amigas que eu fiz lá pra Escócia. A gente foi pra Edinburgh. E aí, eu tava muito... Era a primeira vez na vida que eu tava conhecendo um país novo e tal. Então, foi tudo muito mágico, assim. E aí, eu tava lá com 3 meninas que eu tinha acabado de conhecer, aquela coisa toda. E eu queria estar o tempo todo na rua. A gente ia fazer... Porque eu queria fazer aquele Highlands, né? Pra poder passar no Lago Ness, por causa do monstro do Lago Ness, que eu achava o máximo. E aí, a gente já tinha comprado esse passeio e tudo mais. A gente ia só 2 dias. E aí, à noite, eu lembro que a gente foi pra um pub e tal. Ficamos andando pela cidade. Gente, cada ruelinha daquela cidade parecia um filme de terror. E eu fiquei apaixonada, eu ficava passando, eu ficava... tipo, eu via uma ruelinha, eu falava, vamos entrar nela. Só que eu ia pensando, em qualquer momento, eu pensava assim, gente, essa pessoa que entrou aqui, ela quer morrer. Olha o que ela tá fazendo. Mas eu tava tão animada que eu queria entrar, mas ela parece um filme de terror. Parece mesmo. E é muito bonitinha, né? Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu vou roubar aqui no jogo, mas eu quero recomendar um vídeo de vocês que eu mais gosto. Que é uma jornada de 300 dias de motorhome pela América do Norte. Como sempre, gente, os links e os textos... não ouvi o que tal pessoa indicou. Vai estar lá no nosso Instagram, caso_bizarro. Então, pode ficar tranquilo. Ou na descrição do episódio. E eu gosto muito, porque são 2h40, que é um filme, praticamente. Que é esses 300 dias pela América do Norte. Na verdade, toda essa série vocês fizeram... Alguns compilados, eu já assisti todos, que eu acho muito legal. Porque além de ter os vídeos do dia a dia ali, vocês fizeram esse recap, né? Sim, de tudo. E, é tão legal assistir depois, assim, só esses vídeos. Porque a gente vai vendo, sabe, do início até o fim. Porque às vezes a gente acompanha o vídeo, os vídeos, e sei lá, é um ano. E aí, de repente, vocês compilaram tudo num vídeo só. Então, é muito legal, tipo, reassistir por esse ponto também. Eu amo esse vídeo, gente. Muitas gente, eu nunca fui, assim, uma indicação de alguém. Me indicar nosso canal. Amei, obrigada. Eu posso aproveitar e indicar, então, o vídeo de New Orleans? Sim, já ia estar, já tá aqui no com certeza. Tá muito legal esse vídeo. Esse é um vídeo que é completamente diferente do vídeo que a Mabê recomendou, que é um vídeo que a gente fez uma vibe um pouco diferente do que a gente geralmente faz. O nosso estilo é muito, tipo, de mostrar coisas legais que a gente vive. Quando a gente chegou lá, a gente, cara, o que a gente vai fazer aqui, né? E aí tem uma vibe E tem diferente. Um pouco também da vibe cultural da cidade, né? Sim, tipo, de passar isso, né? Sim, da questão da religião, da cultura preta. Tem várias coisas interessantes, assim. E a galera não gostou, tá? Porque é um vídeo que não foi bem em visualizações no nosso canal. Olha e os só. comentários das pessoas assim, não gostei. Não é o estilo de vídeo que eu gosto de vocês. Então a galera... As pessoas são muito bravas às vezes, né? Sim. Eu acho muito engraçado. Mas eu vou colocar... eu tentei procurar aqui New Orleans, mas depois, de qualquer maneira, eu coloco aqui também na descrição pra galera prestar atenção e tudo mais. Lembrando que ainda vai ter o Jornal Bizarro com eles na sexta-feira.
E eu queria agradecer, gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Ai, gente, Pode nos chamar mais vezes. Eu adorei. quero. A gente tinha que fazer um itinerante. Agora você nos visita no motorhome e a gente faz um itinerante. Eu quero, de Sim. verdade. Mas você tem que trazer sua mãe nesse. Eu vou. Tá? Vai ser indispensável. Então, obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau.